Oi, meninas! Antes da história, quero dizer que nem todo mundo está pronto para esse tipo de história. Por isso elas não ficam aqui. O grupo é reservado para quem quer mais do que romance leve. É para quem gosta de tensão proibida, olhares demorados, mãos que exploram com intenção e mulheres fortes que perdem o controle uma pela outra. Lá dentro, você encontra momentos íntimos descritos com intensidade, conflitos reais e entrega verdadeira, atualizações diárias. É quase como se você estivesse espionando algo que não deveria ver. E talvez essa seja exatamente a parte mais excitante. Se isso despertou algo em você, o link está na descrição. Cada áudio é pensado para envolver, para prender, para provocar. Simone Cavalcante tinha 42 anos, um sobrenome que pesava como mármore e um escritório no 30º andar com vista para o rio. Ela não era o tipo de mulher que as pessoas descreviam com adjetivos fáceis. Era precisa. Era fria quando necessário. Era o tipo de presença que silenciava uma sala antes mesmo de abrir a boca. CEO da Cavalcante Rios, maior consultoria financeira do sul do país, ela havia construído cada centímetro daquele império com as próprias mãos, depois que o pai tentou vendê-lo por baixo dela para um sócio que nunca acreditou que uma mulher poderia liderar. Ela havia provado que todos estavam errados e havia pagado um preço por isso. Simone não se misturava com funcionários. Nunca. Essa era uma regra que ela mesma havia criado, não por arrogância, mas por sobrevivência. Uma vez, anos atrás, ela havia tentado ser diferente. Havia tentado ser humana dentro daquele edifício e havia sido usada de um jeito que ainda doía quando chovia. Então ela aprendeu. A distância era proteção, e ela era muito boa em se proteger. Cíntia Marques chegou numa segunda-feira de março, com uma mochila surrada nas costas, um caderno de anotações na mão e a expressão de quem sabe que não pertence a um lugar, mas está determinada a provar o contrário. 26 anos. Filha de uma costureira do Brás e de um motorista de ônibus que nunca chegou em casa de uma viagem que fez quando ela tinha 17 anos. Ela havia chegado até ali sozinha. Bolsa de estudos, estágio noturno num escritório de contabilidade enquanto terminava a graduação, trabalhos de freelance nos fins de semana. A vaga de estágio na Cavalcante Rios era a mais concorrida do setor. 382 candidatos. Cíntia havia ficado em primeiro lugar na seleção. Ela não sabia, ainda, que isso a colocaria no mesmo andar que Simone Cavalcante. Mariana, a coordenadora de RH, tinha um jeito maternal que contrastava violentamente com o ambiente asséptico do escritório. Foi ela quem apresentou Cíntia ao setor, quem mostrou onde ficava o café, quem sussurrou com um sorriso cansado: evite o 30º andar. A Simone não gosta de ser interrompida. Na verdade, ela não gosta de muita coisa. Cíntia havia anotado, e depois havia esquecido. O primeiro encontro aconteceu de um jeito idiota, como quase tudo que muda a vida de alguém. Era quarta-feira, 11 da manhã. Cíntia estava no elevador com um pacote de documentos que a diretora de operações havia pedido com urgência. O elevador parou no 30º andar. As portas abriram, e Simone Cavalcante entrou sem olhar para frente, os olhos no celular, o blazer azul marinho perfeito demais para um dia de trabalho comum. Cíntia não se moveu. Simone olhou para cima apenas quando percebeu que alguém estava no elevador. Por um segundo que Cíntia depois tentaria descrever para a amiga Patrícia e não conseguiria com palavras adequadas, as duas ficaram se encarando. Simone tinha olhos que pareciam ter visto muita coisa e decidido guardar tudo. Escuros, profundos, com uma expressão que não era exatamente frieza. Era mais como distância calculada. Como alguém que aprendeu a ficar longe antes que as pessoas chegassem perto demais. Cíntia, por sua vez, não desviou o olhar. Esse era um defeito seu, segundo a mãe. Ela olhava demais para as pessoas. Olhava de um jeito que parecia que estava tentando entender alguma coisa que ninguém tinha pedido para ela entender. Estagiária nova? Simone disse. Não era uma pergunta gentil. Era uma identificação, como se estivesse catalogando. Cíntia Marques. Primeiro dia de fato no projeto de reestruturação. Ela estendeu a mão.
Simone olhou para a mão estendida por um momento. Depois a apertou. Firme, rápida, profissional. Não chegue atrasada. E voltou os olhos para o celular. Cynthia ficou olhando para a lateral do rosto dela por 3 andares, até as portas abrirem novamente. Mais tarde, no banheiro do 12º andar, ela ficou alguns segundos com as mãos sob a água fria, tentando entender por que o coração estava acelerado. Concluiu que era nervosismo de primeiro dia, e não pensou mais no assunto. Mentiu para si mesma pela primeira de muitas vezes. Durante as 3 semanas seguintes, Cynthia não viu Simone de perto novamente. Mas havia. Todo mundo via Simone de alguma forma. Nos corredores, numa reunião com a diretoria, numa ligação em viva voz que vazava pela porta fechada do escritório. Havia um modo particular com que as pessoas mudavam quando ela aparecia. Um endireitamento de postura, uma aceleração no ritmo, uma contenção no riso. Cynthia observava isso com a mesma curiosidade com que havia observado tudo na vida. Sem julgamento, mas com atenção total. Ela aprendia rápido. Em 2 semanas já sabia mais sobre os processos internos do setor do que estagiários que estavam ali há 6 meses. Guilherme, o analista sênior, havia começado a deixar partes do relatório para ela terminar. Não oficialmente, porque isso não era permitido, mas de um jeito que eles dois sabiam o que estava acontecendo. Ele era preguiçoso. Ela era boa. Era um acordo não verbal. A diretora de operações, Renata, percebeu. E foi Renata quem levou o nome de Cynthia ao 30º andar. Simone leu o relatório parcial uma vez. Depois leu de novo. Era diferente. Não diferente no sentido técnico. Tecnicamente estava correto, como todos os outros. Era diferente no sentido de que havia uma voz ali, uma perspectiva. A pessoa que havia escrito aquilo não estava apenas apresentando dados, estava fazendo uma pergunta nas entrelinhas. E se a gente olhasse desse ângulo? Quem escreveu a seção 3? Ela disse para Renata, sem levantar os olhos da página. Cynthia Marques, a estagiária nova. Silêncio. Mande ela aqui amanhã às 8. Renata saiu sem dizer mais nada, porque havia aprendido que quando Simone usava aquele tom, frases extras eram desperdício de oxigênio. Cynthia chegou às 7h50. Ela sempre chegava antes da hora marcada. Era um hábito da infância, quando a mãe dizia que pontualidade era a única coisa que uma pessoa sem dinheiro podia oferecer que ninguém podia comprar. O escritório de Simone era exatamente o que ela havia imaginado. Grande, preciso, sem excessos. Uma mesa de vidro, uma cadeira de couro preto, 2 plantas que pareciam cuidadas com seriedade matemática. Na parede, um único quadro. Abstrato, em tons de azul e cinza, com uma linha vermelha no canto que parecia ter escapado de alguma coisa. Simone estava de pé na janela quando Cynthia entrou. De costas, olhando o rio lá embaixo. 7h50. Disse sem se virar. Boa. Pontualidade é... A única coisa que não se compra, eu sei. Simone se virou. Havia algo diferente naquela luz da manhã, no escritório vazio antes da equipe chegar. Ela parecia menos blindada. Apenas 1 milímetro. Li seu relatório. Era o relatório do Guilherme. Eu só... Não minta pra mim. Simone cruzou os braços. Não era hostilidade. Era precisão. A seção 3 tem uma voz completamente diferente das outras 2. E é melhor. Quero saber por que você propõe a reestruturação começar pelos ativos secundários em vez dos primários. Cynthia respirou. E então falou. Falou por 20 minutos. Sem parar. Com a clareza de alguém que havia pensado muito no assunto, sem ter com quem dividir o pensamento. Simone não a interrompeu uma vez. Ficou de pé, com os braços cruzados, os olhos fixos nela, e ouviu. Quando Cynthia terminou, havia um silêncio que não era desconfortável. Você tem razão na lógica, mas está errada na ordem de implementação por uma questão política, não técnica. Simone caminhou até a mesa, abriu uma pasta e colocou na frente de Cynthia. Veja o histórico das últimas 3 reestruturações. O Conselho rejeita qualquer proposta que não apresente resultado visível em 60 dias. Seu modelo dá resultado em 90. Cynthia olhou para os documentos. Processou. Levantou os olhos.
Então a solução é apresentar os ativos secundários como fase 1, com entregáveis parciais em 60 dias, mesmo que o resultado real seja em 90. É uma questão de narrativa. Simone ficou em silêncio por 3 segundos. Exatamente. Ela fechou a pasta. Você vai revisitar o relatório e reapresentar com essa estrutura. Diretamente para mim, não para Renata. Cíntia assentiu. Pegou o material e caminhou até a porta. Marques. Ela se virou. Na próxima vez que escrever algo que é seu, assine com seu nome. Cíntia saiu sem responder. Mas no corredor vazio das 7h58 da manhã, ela sorriu para o chão. Durante as semanas seguintes, Simone chamou Cíntia 3 vezes. Depois, 4. Depois, as reuniões deixaram de ter um motivo específico e começaram a ter o pretexto de um motivo específico. Cíntia sabia a diferença. Não disse nada. O que acontecia naquelas reuniões de manhã era diferente de tudo que Simone havia permitido acontecer dentro daquele escritório nos últimos anos. Cíntia não se comportava como funcionária. Não se comportava como alguém intimidada. Ela discordava. Ela questionava. Ela às vezes ria de um jeito que parecia natural demais para aquele ambiente, e Simone ficava olhando para ela por meio segundo mais do que deveria. Você não tem medo de mim? Simone disse numa manhã, como se estivesse comentando o clima. Cíntia pensou na resposta. Tenho respeito por você. Isso é diferente. A maioria das pessoas não distingue os dois. A maioria das pessoas confunde as duas coisas porque é mais fácil do que olhar direito para alguém. Simone desviou o olhar para a janela. Era um gesto pequeno, mas Cíntia guardou. A crise veio no final de abril. Um escândalo envolvendo um dos clientes mais antigos da empresa. Desvios em fundos de pensão que de algum modo haviam passado pelos relatórios da Cavalcante em Rios sem serem detectados, explodiu numa sexta-feira à tarde e transformou o fim de semana de toda a equipe em pesadelo. Simone ficou no escritório até às 3 da manhã de sábado, e quando a equipe chegou no domingo para a reunião emergencial, ela já estava lá. Cíntia chegou às 8. Havia passado a noite revisando todos os documentos relacionados que conseguia acessar com seu nível de permissão. Trouxe um resumo de 4 páginas. Quando entrou na sala de reunião, Simone estava de pé na frente do painel com um café na mão e uma expressão que Cíntia nunca havia visto. Não era raiva. Era algo mais pesado. Era a expressão de alguém carregando uma coisa que não havia pedido para carregar. Cíntia colocou as 4 páginas na mesa sem dizer nada. Simone olhou para ela. Olhou para o documento. Pegou. Leu em silêncio enquanto o restante da equipe chegava. Quando a reunião começou, o resumo de Cíntia estava na mão dela. Nenhuma das duas falou sobre isso depois. Mas alguma coisa havia mudado na geometria do espaço entre elas. Ficara menor. Não desconfortavelmente, apenas menor. Foi Patrícia, a melhor amiga de Cíntia desde a faculdade, quem disse em voz alta o que Cíntia estava evitando pensar. Você está apaixonada pela sua chefe. Elas estavam sentadas no apartamento minúsculo de Cíntia no sábado à noite, com uma pizza aberta entre elas e a televisão ligada sem som. Cíntia havia passado 40 minutos descrevendo a semana de trabalho e havia percebido, quando Patrícia fez aquela cara, que havia mencionado o nome de Simone pelo menos 12 vezes. Não sou. Você disse o nome dela 12 vezes. Eu contei. Patrícia pegou um pedaço de pizza com calma cirúrgica. Cíntia. Você está me descrevendo a forma como ela segura uma caneta. Cíntia ficou em silêncio. Ela é minha chefe. Sim. Ela tem 16 anos a mais do que eu. Sim. Ela é exatamente o tipo de pessoa que não se envolve com funcionário. Todo mundo sabe disso. Sim. Patrícia mordeu a pizza. Vai ser complicado. Patrícia. Eu não disse impossível. Disse complicado. Ela olhou para a amiga com seriedade. Mas o que eu preciso que você entenda é que você já está lá dentro. Só que você ainda está fingindo que não está. Cíntia ficou olhando para a televisão sem som por um longo tempo. Lá fora começou a chover. Simone tinha uma ex chamada Fernanda. Ela nunca mencionava Fernanda. Mas Fernanda existia no escritório de um jeito fantasmático, na forma de uma foto guardada numa gaveta,
que Simone nunca abriu na frente de ninguém, no jeito com que ela ficava quieta quando alguém mencionava relacionamentos de longa data, no modo com que ela havia reformulado a própria identidade inteiramente ao redor do trabalho, depois que aquilo havia acabado. Fernanda havia sido colega de trabalho, diretora financeira na época. Haviam ficado juntas por 4 anos às escondidas, porque Simone não estava pronta, nunca estava pronta, e porque o mercado financeiro de 2015 não era exatamente um ambiente seguro para uma CEO assumidamente lésbica. Quando Fernanda saiu, foi porque havia esperado tempo demais por uma versão de Simone que talvez não existisse. Você nunca vai se permitir ser amada de verdade, Fernanda havia dito, com uma voz que não era cruel, que era apenas exausta. Não porque você não sabe amar, mas porque você acha que não merece. Simone havia ficado de pé no apartamento vazio delas com aquela frase ecoando, e não havia respondido nada. 4 anos depois, ainda não havia respondido. Foi numa quinta-feira de maio que Simone cruzou uma linha que não havia planejado cruzar. Cíntia estava trabalhando tarde. O andar estava quase vazio, apenas ela e um analista que havia saído 10 minutos antes. Simone havia voltado do jantar com clientes e passou pelo 12º andar por um motivo que ela mesma não conseguia justificar completamente. Cíntia estava de cabeça baixa sobre os documentos, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma xícara de café frio do lado. Havia uma caneta atrás da orelha e ela estava mastigando o lábio inferior, num gesto de concentração que Simone percebeu que havia notado antes, em outras ocasiões, sem ter se permitido registrar. Você ainda está aqui. Cíntia levantou a cabeça sem se assustar, como se soubesse que Simone estava ali. O relatório final é segunda. Eu sei quando é o relatório final. Uma pausa. Quer café? Cíntia disse. Tenho uma máquina pequenininha que trouxe de casa porque o café daqui é horrível. Simone ficou olhando para ela por um momento. Depois entrou na sala e sentou na cadeira do lado oposto. Foi a primeira vez que Simone Cavalcante sentou numa sala comum entre os funcionários sem um motivo profissional. O café era de fato melhor. Ficaram ali por 1 hora. Não falaram sobre trabalho. Cíntia contou sobre a mãe, sobre a costura, sobre como havia aprendido a ler balanços financeiros aos 18 anos, porque queria entender por que eles sempre ficavam sem dinheiro no fim do mês, e não havia ninguém para explicar. Simone ouviu. Depois, de um jeito que surpreendeu a ela mesma, disse alguma coisa sobre o pai. Sobre a empresa. Sobre a tentativa de venda. Ele tentou vender a empresa que você havia construído? Cíntia disse, e havia algo na voz dela que não era pena. Era indignação genuína. Ele achava que eu não conseguiria manter. E você manteve. Eu mantive. Silêncio. Um silêncio bom, do tipo que não precisa ser preenchido. Por que você está me contando isso? Simone disse de repente, e a pergunta era para si mesma tanto quanto para Cíntia. Cíntia olhou para ela. Porque você entrou aqui e sentou. E Simone não tinha resposta para isso. Junho chegou com calor e com a promoção de Cíntia para analista júnior, 3 meses antes do fim do estágio, o que nunca havia acontecido na história da empresa. Renata fez o anúncio numa reunião de equipe e houve um aplauso que Cíntia recebeu com um sorriso contido, os olhos indo inevitavelmente para a porta do corredor, para o 30º andar lá em cima, onde ela sabia que Simone estava. Guilherme não aplaudiu. Guilherme havia percebido que o relatório assinado com o próprio nome dele havia sido levado ao 30º andar por causa das páginas que não eram dele. Não disse nada. Mas o jeito como olhava para Cíntia havia mudado. Ela não se importou. O que a ocupava era outra coisa. Havia um padrão se estabelecendo que ela não sabia como nomear. Simone aparecia no 12º andar mais do que precisava. Às vezes com um pretexto legítimo. Às vezes apenas passava. Os olhos encontravam os de Cíntia por um segundo e seguia em frente. Havia uma mensagem de texto numa sexta-feira à noite. O número de Simone, que havia sido passado por Renata para comunicação profissional, perguntando se Cíntia havia visto determinado anexo. Era uma pergunta que Simone sabia a resposta. As duas sabiam. Cíntia respondeu sobre o anexo. Depois,
Ficou com o celular na mão por 15 minutos, sem digitar mais nada. Patrícia tinha razão. Ela já estava lá dentro. A questão era o que fazer com isso. A resposta veio de um jeito que Cíntia não havia esperado. Era a festa de comemoração dos 20 anos da empresa. Um evento num rooftop no centro, organizado pela equipe de marketing, com aquele tom de celebração corporativa que parecia entusiasmo, mas cheirava a obrigação. Cíntia foi porque todos foram. Usou o único vestido que tinha, que podia ser chamado de social, azul escuro, simples, que a mãe havia feito anos atrás para uma formatura. Simone estava no canto da varanda quando Cíntia chegou. Estava com uma taça na mão e o olhar distante, de alguém que apareceu porque precisava aparecer, mas preferia estar em qualquer outro lugar. Seus olhos encontraram os de Cíntia antes que qualquer uma das duas pudesse calcular o momento. Havia algo diferente naquele encontro de olhares. Sem o escritório ao redor, sem o contexto profissional como moldura, era só elas duas olhando uma para a outra numa varanda com a cidade embaixo e música baixa ao fundo. Simone desviou o olhar primeiro. Cíntia caminhou até o bar, pegou água e ficou do outro lado do rooftop conversando com colegas por 1 hora. Mas sabia, sem precisar olhar, em que ponto do espaço Simone estava. Foi Simone quem se aproximou. "Você não bebe?" Ela disse do lado de Cíntia, olhando para a cidade. "Bebo quando tenho vontade." Cíntia olhou para ela. "Hoje não tenho. Por que veio?" "Porque faz parte." Uma pausa. "Você?" Simone tomou um gole da taça. "Sou a razão do evento." Isso não responde à pergunta. O canto da boca de Simone se moveu. Não era bem um sorriso. Era a preparação para um, talvez. Ficaram ali paradas por alguns minutos, lado a lado, olhando a cidade. O vento trouxe o cheiro de chuva que ainda não havia chegado. "Seu vestido é bonito", Simone disse, tão baixo que Cíntia quase não ouviu. Ela não respondeu imediatamente. Deixou a frase pousar. "Minha mãe fez." Simone virou a cabeça para olhar para ela. E havia algo naquele olhar. Vulnerável, apenas por 1 segundo. Apenas o tempo de um batimento cardíaco, que Cíntia guardou dentro de um lugar que não sabia que tinha. O que aconteceu depois chegou pelo lado errado. Foi Guilherme. Claro que foi Guilherme. Ele havia percebido os olhares. Havia percebido as visitas ao 12º andar. Havia percebido a promoção que ele mesmo havia perdido para uma estagiária. E era o tipo de homem que transforma a própria incompetência em ressentimento e o ressentimento em malícia. Numa tarde de julho, enquanto Simone estava numa reunião com o conselho, Guilherme chamou 3 colegas para almoço e disse, com o jeito casual de quem está apenas comentando: "Vocês perceberam como a Simone aparece todo dia lá embaixo desde que a estagiária chegou? Coisa estranha, né?" Era uma faísca. E edifícios corporativos são cheios de material inflamável. Em 48 horas, havia um burburinho. Nada explícito. Nada que pudesse ser chamado de acusação. Apenas aquela sombra que os rumores criam. Aquela névoa que não tem forma, mas muda a temperatura de uma sala. Cíntia soube por Mariana, que a chamou na sala dela numa quarta-feira de manhã, com uma expressão que misturava cuidado e desconforto. "Preciso te avisar sobre uma coisa que está circulando", Mariana disse. E então disse. Cíntia ouviu em silêncio. Sentiu o estômago virar. Não de vergonha. Ela havia passado tempo demais além dessa fronteira para sentir vergonha de amar quem amava. Mas de raiva. De uma raiva limpa e precisa, do tipo que vem quando alguém pega alguma coisa sua e transforma em arma sem ter o direito. "Obrigada por me avisar", ela disse. "Cíntia, preciso perguntar. Não há nada inadequado acontecendo." Era verdade. Era completamente verdade. E ao mesmo tempo era a coisa mais dolorosa que ela havia dito em muito tempo. Simone soube na mesma tarde. Renata entrou no escritório dela com a porta fechada e disse sem rodeios, porque havia aprendido que Simone preferia a dor direta à dor suavizada. Simone ouviu. Não mudou a expressão. Fez uma pergunta. "Quem começou?" Renata disse. Guilherme recebeu um e-mail formal de advertência 2 horas depois.
Não era o tipo de advertência que se arquivava e esquecia. Era o tipo que ficava no prontuário. Mas Simone ficou sozinha no escritório por 1 hora depois que Renata saiu. Ela ficou de pé na janela olhando o rio e sentiu com uma clareza desconfortável que havia cruzado uma linha sem perceber. Não havia feito nada errado. Cíntia não havia feito nada errado. Mas havia algo real entre elas. Real o suficiente para ser visível. Real o suficiente para ser alvo. E Simone sabia o que a exposição custava. Havia aprendido da maneira mais difícil. Ela tomou uma decisão naquela hora. A decisão errada. Mas a única que sabia tomar quando ficava com medo. Cíntia percebeu a mudança imediatamente. Simone parou de aparecer no 12º andar. As mensagens de texto pararam. As reuniões de manhã pararam. Quando se cruzavam no corredor, Simone cumprimentava com um aceno profissional e seguia em frente, como se fossem apenas o que constava no organograma. CEO e analista júnior, 30º andar e 12º, um abismo de hierarquia entre elas. Era como se alguém tivesse apagado os últimos 4 meses. Cíntia ficou quieta por 2 semanas. Ela entendia mecanismos de proteção melhor do que imaginava. Havia construído os próprios durante anos. Mas havia uma diferença entre entender e aceitar. Na 3ª semana, ela escreveu uma carta. Não era uma declaração. Não era um ultimato. Era uma carta honesta, do tipo que as pessoas raramente escrevem porque honestidade total é assustadora. Ela escreveu sobre o que havia sentido desde o primeiro encontro no elevador. Sobre o que acontecia naquelas manhãs no escritório. Sobre o que via nos olhos de Simone quando Simone pensava que não estava sendo vista. E sobre o que entendia. Que havia medo dos 2 lados. E que medo não era o mesmo que ausência de sentimento. Ela dobrou a carta. Ficou com ela na bolsa por 3 dias. E então colocou embaixo da porta do escritório do 30º andar numa segunda-feira de manhã, antes de qualquer um chegar. Simone chegou ao escritório às 7h20. Viu o envelope no chão. Reconheceu a caligrafia. Havia visto em documentos, em anotações, em margens de relatórios. Ficou olhando para o envelope por um momento antes de abrir. Leu a carta de pé, no meio do escritório vazio. Leu de novo sentada. Ficou em silêncio por um longo tempo com o papel nas mãos, olhando o rio começar a receber a luz da manhã. Havia uma linha naquela carta que ela ficou relendo até memorizar. Eu não estou pedindo nada que você não queira dar. Só estou recusando fingir que não existe o que existe. Ela pensou em Fernanda. Pensou na voz exausta de Fernanda dizendo que ela nunca se permitiria ser amada de verdade. Pensou em 42 anos vividos com uma competência extraordinária e uma solidão cuidadosamente mantida. Pensou em Cíntia sentada no 12º andar com uma máquina de café pequenininha que havia trazido de casa porque o café do escritório era horrível. Dobrou a carta, colocou no bolso e passou o dia inteiro sem responder. O clímax chegou de onde menos se esperava. Era uma sexta-feira. A empresa havia sido convidada para apresentar para um consórcio de investidores a maior oportunidade dos últimos 5 anos, o tipo de contrato que consolidaria a posição da Cavalcante Rios por uma década. A apresentação estava marcada para as 14 horas. Às 11h30, o analista responsável pela apresentação, Pedro, sênior de confiança de Simone, teve uma crise hipertensiva e foi levado de ambulância. Às 11h40, Simone estava de pé na sala de reuniões com os olhos varrendo a equipe presente. A apresentação era complexa. Requeria conhecimento técnico específico sobre o projeto de reestruturação, familiaridade com os dados, capacidade de responder perguntas no improviso. Seus olhos pararam em Cíntia. Cíntia, que havia escrito a sessão que havia chegado até o 30º andar. Cíntia, que havia passado 4 meses com aquele projeto. Cíntia, que havia proposto a narrativa dos 60 dias quando ninguém mais havia pensado nisso. Marques. Simone disse. Você faz essa apresentação. Silêncio na sala. Eu nunca fiz uma apresentação para investidores. Cíntia disse. Você sabe o material melhor do que qualquer pessoa nessa sala, e você sabe convencer uma audiência. Eu vi você fazer isso. Uma pausa. Eu estarei lá. Mais silêncio. Tudo bem, Cíntia disse. Cíntia passou 2 horas e meia se preparando. Às 13h50,
Ela estava no banheiro do 30º andar, olhando para o próprio reflexo com as mãos apoiadas na pia, respirando fundo. Ela pensou na mãe. Pensou em 382 candidatos. Pensou em tudo que havia chegado sozinha até ali. A porta do banheiro abriu. Simone entrou. Elas ficaram de frente no espelho por um segundo. Você vai bem? Simone disse. Você não sabe disso. Sei. Simone olhou para o reflexo de Cíntia, não para ela diretamente, como se o espelho tornasse possível uma honestidade que o ar direto entre elas tornava difícil. Li sua carta. Cíntia não disse nada. Não fui justa com você. Simone disse. Entrei em pânico. É o que eu faço quando algo importa. Uma pausa. É um defeito que estou ciente de ter e que não sei completamente como consertar. Eu sei. Cíntia virou-se para encará-la diretamente, sem o espelho como intermediário. Simone. Agora não é o momento. Não é. Simone concordou. E havia no rosto dela algo que Cíntia não havia visto antes. Não exatamente suavidade, mas a disposição para a suavidade. Uma abertura. Mas eu queria que você entrasse nessa sala sabendo. Sabendo o quê? Simone ficou em silêncio por um momento. E então disse, com aquela precisão que era o jeito dela de ser honesta, que você não está sozinha aqui. Cíntia olhou para ela por um longo tempo. Tudo bem. Ela disse finalmente. E era muito mais do que uma resposta sobre a apresentação. A apresentação durou 52 minutos. Cíntia falou com a clareza e a voz de alguém que acredita no que está dizendo. Respondeu perguntas sem hesitar. Quando um dos investidores tentou questioná-la com condescendência velada sobre a sua pouca experiência, ela o olhou nos olhos e disse com calma absoluta. Com todo o respeito, a experiência está nos dados. E os dados estão aqui. E voltou para o slide. Simone, sentada na cabeceira da mesa, não disse uma palavra durante toda a apresentação. Mas havia um momento. Um único momento, quando Cíntia respondeu aquela pergunta e o investidor recuou, em que Simone levantou os olhos dos documentos e olhou para ela com uma expressão que ninguém na sala soube ler. Cíntia soube. O consórcio assinou a carta de intenções na semana seguinte. No sábado, depois da apresentação, Simone apareceu na porta do apartamento de Cíntia. Cíntia abriu a porta e ficou olhando para ela por um segundo, porque Simone Cavalcante, na porta do seu apartamento no Brás, de calça simples e sem o blazer, parecia pertencer a uma categoria que não existia no mundo ordenado que ambas haviam construído. Você tem um endereço porque está no cadastro de funcionários, Cíntia disse. Tenho, Simone confirmou. Posso entrar? Cíntia abriu a porta. O apartamento era pequeno. Uma sala com uma estante de livros que tomava uma parede inteira, uma cozinha que cheirava a café, uma janela com vista para o muro do vizinho. Não havia nada para se desculpar ali. Era um lugar real, honesto, que contava uma história de alguém que havia chegado até onde havia chegado com o que tinha. Simone ficou de pé no meio da sala olhando para a estante. Você lê muito, disse. É barato e não ocupa lugar. Simone tirou um livro da prateleira. Clarissa, de Virginia Woolf. Olhou para a capa. Li isso aos 20 anos. Ela disse baixo. Achei que a Clarissa era covarde. E agora? Agora acho que ela estava com medo. Uma pausa. Que é diferente. Cíntia ficou de pé na entrada da cozinha olhando para ela. Havia algo de estranho e de profundamente certo naquele momento. Simone Cavalcante no meio do seu apartamento pequeno com um livro de Virginia Woolf na mão, sem nenhuma das armaduras do escritório, apenas ela mesma. Por que você veio? Cíntia disse. Simone colocou o livro de volta. Virou-se. Porque passei 42 anos sendo muito boa em ficar longe das coisas que importam. A voz era firme, mas havia algo debaixo dela que vibrava. E estou cansada. O silêncio entre elas era cheio de todas as coisas que haviam dito e não dito, de todos os olhares no corredor, de todas as manhãs no escritório vazio, da carta dobrada no bolso, do banheiro antes da apresentação. Cíntia caminhou até ela. Ficaram uma de frente para a outra no meio do apartamento pequeno,
próximas o suficiente para que Cynthia pudesse ver a linha tensa do queixo de Simone, a forma como ela estava segurando a própria respiração. Você tem medo, Cynthia disse. Não era acusação. Era reconhecimento. Tenho, Simone disse. E vim assim mesmo. Cynthia levantou a mão e tocou levemente o braço de Simone. Não era um gesto grande. Era o menor dos gestos. Mas Simone fechou os olhos por um segundo, como se aquele toque pesasse alguma coisa que ela havia estado carregando há muito tempo. Quando abriu os olhos, havia algo diferente neles. A distância calculada havia ido embora. O que havia no lugar era assustador de um jeito bom. O tipo de medo que significa que algo real está acontecendo. Eu não sei como fazer isso direito, Simone disse. Eu também não, Cynthia disse. Mas acho que a gente pode descobrir. Simone ficou em silêncio por um momento. E então, devagar, como alguém que não faz isso há muito tempo e está lembrando como, ela sorriu. Era um sorriso real. O primeiro que Cynthia havia visto. Era bonito. Elas não resolveram tudo naquele dia. O mundo não funciona assim. Havia conversas difíceis pela frente. Sobre a empresa, sobre a visibilidade, sobre o que significava para Simone deixar de ser invisível de uma forma que havia sido armadura por tanto tempo. Havia o olhar da diretoria. Havia a memória de Fernanda, que Simone precisava finalmente deixar descansar. Havia a distância entre o 30º andar e o 12º, que não desaparecia por decreto, mas poderia ser navegada com honestidade. Havia o pai de Cynthia, que havia desaparecido numa estrada quando ela tinha 17 anos, e que havia deixado um buraco na forma de uma desconfiança antiga em relação a pessoas que vão embora. Ela precisaria aprender a confiar de um jeito novo, sem o reflexo do abandono distorcendo o que via. Havia muito pela frente. Mas naquele sábado, no apartamento pequeno que cheirava a café, com a estante de livros na parede e o muro do vizinho pela janela, Simone Cavalcante ficou por 3 horas sentada na única poltrona boa de Cynthia, enquanto elas conversavam sobre coisas que não eram trabalho, sobre a mãe costureira e o pai que havia tentado vender a empresa, sobre Virginia Woolf e sobre o medo que é diferente de covardia. Quando Simone foi embora, já era noite. Na porta, ela se virou uma última vez. Na segunda-feira, ela disse. Na segunda-feira. Cynthia concordou. Simone desceu as escadas. Cynthia ficou na porta ouvindo os passos até sumirem. Depois fechou a porta. Encostou as costas nela. Ficou ali por um momento, com o coração fazendo aquilo que corações fazem quando algo finalmente, depois de muito tempo, parece estar no lugar certo. Lá fora, a chuva começou de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Cynthia não sentiu vontade de se proteger dela. E se essa história de hoje mexeu com você, respira fundo. Porque isso que você ouviu aqui foi só o que pode ser contado. Existem narrativas que não cabem no YouTube. Momentos que vão além do beijo. Silêncios que se transformam em toques demorados. Mulheres que deixam de resistir e finalmente se entregam. No meu grupo exclusivo, as histórias são mais ousadas, mais profundas, mais intensas, sem cortes, sem censura. Sem precisar suavizar o que realmente acontece quando 2 mulheres perdem o controle uma pela outra. E o melhor, todos os dias tem uma nova narrativa esperando por você. Se você gosta de sentir a tensão crescer, se gosta de ouvir cada detalhe, cada respiração, cada momento em que o desejo fala mais alto, o acesso está no link da descrição. Entre. Mas entre sabendo que lá dentro, a intensidade é outra.